Nós estamos iniciando mais um podcast aqui no nosso canal. Hoje nós recebemos o maestro Diego Peicher, para que a gente possa conhecer o trabalho de muitos anos já que ele vem desenvolvendo aqui na nossa região. Diego, muito obrigado por estar aqui, fico muito feliz, com a sua presença. E hoje, além de fazer um bate-papo, tu vai cantar umas músicas aqui pra gente também. Vamos sim, com certeza. Muito obrigado por essa oportunidade, Marcos? Por esse convite tão especial de poder estar aqui participando nesse momento. E como é essa profissão de músico? Olha... De professor, de maestro? É bem interessante. Tenho muitas experiências, para contar nesse tempo de caminhada, E eu queria começar contando uma coisa até engraçada, porque uma vez eu estava indo numa aula com a minha filha, aula de música, onde ela ia tocar o violino, e ela falou assim dentro do carro para mim: "O pai, quando eu crescer eu também quero ser professora." Eu fiquei tão feliz, Marcos do céu, olhei para ela: "É mesmo, filha, que alegria! Vai ensinar a música que nem o pai?" "Não, pai, eu quero ser dessas professoras normal." Ela disse. Imagina só. E nessa caminhada de músico, a gente tem muitos alunos que ensinam, muitos coralistas. Nesse tempo foi formado muitos músicos em grupos de louvor nas igrejas, Sim. Lembrando que o meu trabalho, Ele é direcionado? Ele é direcionado exatamente nessa questão de músicas gospel, evangélicas, Eu decidi, nessa vida profissional, trabalhar nesse ramo, com uma vida consagrada a Deus. Sim. Só com essas músicas ajudando as igrejas, E muitas pessoas ajudam. Acho que há uma transformação, Diego, nisso, Com certeza. A questão das próprias igrejas que desenvolvem seus projetos musicais sempre precisam também, de um professor, de um maestro, de um regente, e eu acabo servindo, nas comunidades para as pessoas. E esse é meu intuito. Se você permitir, eu gostaria de ler até um texto bíblico. Claro. Que tem a ver com essa questão. Tem uma palavra que diz assim: "Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém." Isso aqui está em Romanos, no capítulo 11. Então, são dois pilares que eu tenho no meu chamado, no meu propósito vocacional, na área da música. Em primeiro lugar, fazer tudo para glorificar a Deus. E em segundo lugar, tem um outro texto aqui: "Não será assim entre vocês." Isso aqui Jesus falou. "Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." Aqui em Mateus, no capítulo 20. Jesus, tendo todos os dons que ele tinha, o poder e a autoridade, ele veio para servir. Sim. Então, nesse propósito de glorificar a Deus e servir as pessoas com os dons e talentos que o Senhor me deu, é nessa vocação e nesse propósito que eu sigo. Sim. Ô Diego, e quantos anos você já atua? Desde quando você iniciou, até para que a gente tenha um pouquinho assim de conhecimento. Bom, desde criança, digamos? Desde criança? Sim. Se for falar bem do início, sim. Sim. Então, tem uma história aí que envolve inclusive o professor Napoleão, Ele comentou no seu nome. Que já esteve aqui nesse podcast, foi muito legal. O meu pai tinha uma amizade com uma família lá em Rio do Sul. Isso eu lembro do ano porque foi o ano da morte do Ayrton Senna, que acho por esses meses agora, por esses dias aí. Sim. Em 94. Eu tinha 8 anos, 8 para 9 anos. E naquela casa tinha um órgão, num canto, num quarto. Aqueles órgãos de madeira, assim. E eu fui lá tocar aquele... Comecei a mexer naquele órgão. E eu percebia que as notas, elas se correlacionavam, tinha notas parecidas. Eu comecei a perceber, porque quando você vai tendo acesso às teclas, a primeira coisa,
Você vai querer ouvir o som delas. Sim. E quando eu fiz isso, eu percebi, peraí, tem nota igual. Uma oitava acima. Hoje eu entendo, né? Porque eu tive esse conhecimento, mas tem alguma relação. E eu comecei a desenvolver uma musiquinha. E aquilo ficou na cabeça. Parece que, Marcos, como é que eu vou te explicar? Parece que a música entrou em mim. E o teu interesse pela música? Exatamente, naquele momento, sentindo o som daquele órgão, naquelas teclas, parece que desceu sobre mim algo assim que eu fiquei encantado pela música. E aí eu disse, pai, eu preciso aprender música, eu quero aprender a tocar teclado. Aquele passou a ser o meu desejo. Sim. Isso com 8 para 9 anos. E aí eu conheço um professor, ele disse o Napoleão. E daí o tempo passou-se alguns meses, até a gente encontrar ele na lanchonete do seu Toninho Mendes. Antigamente era em frente à padaria do Guerque ali. Sim. Tinha o Bolinha ali, né? Sim, ali no Trevo dos Correios, ali, próximo. Isso, exatamente. Ali tinha a lanchonete do seu Toninho e a gente foi lá e estava lá o Napoleão naquele momento. E meu pai falou, meu filho queria muito aprender música. E eu lembro que era um final de ano e ele já não podia me atender mais, mas no começo do outro ano eu comecei com as aulas de música daí com o professor Napoleão. Foi meu primeiro professor onde eu pude entender, né? Sim. O que é um dó, um ré, um mi, né? As notas musicais. E aí você inicia então com aula com o Napoleão. Por quanto tempo você ficou? Isso, na época foi na Casa da Cultura, que também era ali próximo, um edifício de 2 andares, assim, eu não lembro agora o nome do lugar ali certinho, sim, mas tinha a Casa da Cultura ali, e eu fiz uma aula com ele, eu penso que em torno de uns 2 anos, nessa primeira passagem. Olha só como é que foi. Eu fui aprendendo, e daqui a pouco o meu irmão mais velho, ele começou a fazer aula com o Konrad Kleinschmidt, o outro professor, hoje ele é falecido, mas o Konrad, ele foi um grande professor também, e eu passei um tempo aprendendo com ele. Não lembro se foi em torno de 1 ano, por aí. E aí sim eu voltei para o Napoleão. E aí eu disse, Napoleão, agora me ensina coisas mais profundas, né? Técnicas de piano. Ele era um baita... né? Um grande pianista. Ele tocava muito. Eu me encantava vendo a forma que ele executava. E ele passou a me ensinar coisas mais difíceis. Isso... não lembro agora, no 96, 98, nesses anos, né, por ali. E eu quero contar, assim, quando eu me descolei do Napoleão, que eu fui me virando sozinho. Olha só que interessante. Tem uma música que ele me ensinou, o nome dessa música é Ventos de Avivamento, é muito antiga, mas ela tinha um som de piano, e eu escutava aquilo lá né, na época era fita, eu acho, CD, não lembro. E tinha um começo de piano onde eu queria fazer igual, e eu passei esse desafio para ele. Napoleão, me ensina essa música. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas que cobrem o mar. Aí, toda essa passagem harmônica, pode observar que é uma música bem construída, bem harmônica. Cada partezinha da música eu fui associando com outras. E ali eu consegui caminhar sozinho. Olha, a partir dessa música. Foi muito interessante essa experiência que eu tive. E aí seguiu. Aí eu conseguia tocar o que eu queria. Eu começava a ouvir, né? O meu pai sempre dizia... o Diego, ele é diferente da gente, nós só temos orelha, ele tem ouvido, né? Ele dizia assim. Então eu passava a ouvir as músicas e eu queria fazer aquelas introduções e acabava conseguindo. E como é que foi esse incentivo do seu pai? Na época, eles já tinham banda, né? Na época, assim, não sei, em 90, eu acho, 80 e alguma coisa, né? Do Rimasson, né? Só que ele não era músico, né? Nunca foi, só que sempre estava envolvido com essa parte aí. E daí, logo após, ele se converteu, né, ao Evangelho. Sim. E a gente passou a ter uma vida na igreja. E lá tem muitos louvores, né? Na igreja, o culto ele é incompleto se não tem música, né? Sim. Então ali aguçou, né, aquele desejo na nossa família de sermos músicos, de sermos participantes de grupos, né, de louvor e música. Ele sempre incentivava. Daí também pela questão da igreja, né? E aí você já ingressa na igreja e começa já a atuar também lá.
Isso. Só que daí, como é que eu vou te dizer? Na época, assim, as informações, a gente não tinha internet, né? Era difícil na época, hoje né? é fácil. Hoje você dá 2 cliques ali, Sim, né? sim. Alguma coisa que você quer saber sobre música já encontra. Mas na época eu tocava no meio de gaiteiros e violeiros com aquele estilo, né, bem tradicional deles da época. E às vezes eu não me encaixava com eles, porque eu já aprendi uma coisinha a mais na harmonia e etc. Então eu fui acabando estudando mais sozinho e fazia apresentações. Eu não vou saber assim lembrar porque faz muitos anos, né? Sim, Mas eu sim. lembro que eu tocava na igreja, mas eu acho que a gente tinha outras bandas, outros grupos. Daí eu não vou conseguir Sim. E lembrar. aí você procura, eu falo assim, aprender mais ou você mesmo seguiu esse caminho, aprendendo sozinho? Então, eles dizem que a pessoa quando é autodidata é porque aprendeu tudo sozinho, né? Eu não, eu tive que ter um ensinamento, né? Mas a partir daquele ensinamento que eu consegui fluir, que é onde entra uma questão de dom, eu creio, né? Sim, sim, sim. Porque aconteceu com fluência, né? A questão especialmente do teclado, mas depois, ao longo do tempo, eu fui virando multi-instrumentista, porque eu tinha desejo de aprender mais instrumentos. Sim. Tem toda essa questão. E aí, tem até um caso engraçado que o meu irmão mais velho, o Ed, ele fazia aula com o Conrad de violão. E ele um dia chegou em casa todo bobo, assim, ele estava aprendendo a primeira música dele. E aí a gente se reuniu em redor da cama, assim, do pai e da mãe. Ele pegou aquele violão, botou a perna em cima do canto da cama para mostrar. Olha aqui, pai e mãe, já tô conseguindo. E era sabe, aquelas primeiras notinhas, e ainda bem mal e mal, mas ele já estava feliz. E eu fiquei olhando aquilo ali. Aí eu olhei para os dedos dele, olhei para o violão e as folhas que o Conrad tinha feito, né? Como é que tinha que ser tocado aqueles acordes. Eu peguei escondido dele e fui treinar sozinho, sem o professor. E o outro dia eu estava mostrando para os meus pais eu tocando aquela música. Puxa. Aí já apareceu algo, opa, tem alguma coisa diferente. Sim, E aí eu sim. comecei a ter muitas oportunidades, Marcos. A igreja, assim, para mim foi uma escola. Ainda é, né? Porque Sim. a gente ensina e sempre está aprendendo, né? Mas foi uma verdadeira escola porque apareceram pessoas que influenciaram, né? A minha caminhada. Por exemplo, teve o maestro João Almeida, lá de Trombudo Central. Ele que me ensinou as notas musicais, a teoria, né? Então, assim, o teclado foi com Napoleão, mas a parte teórica, né? A Sim. notação musical que a gente chama, você sabe o que é? As partituras, né? Que a gente lê. Isso. Aquilo ali, então, foi um outro professor que a igreja tinha na época, né? Para ensinar, que a partir daquelas partituras você consegue tocar aí inúmeros instrumentos, né? Sim. E teve a Dona Eli, a gente chamava ela de Irmã Eli, a esposa do pastor Luiz também, que ela era formada lá de Pindamonhangaba, de um conservatório musical. Ela tinha muita experiência com regência em coral, com saxofone, com violino, gaita, um monte de instrumentos ela tocava. Isso ali foi um presente, assim, Puxa. de Deus, ela estar no meu caminho, né? Naquela época. Porque eu aprendi muitos instrumentos com ela. O primeiro violino que eu vi na minha frente foi das mãos dela, né? Ela tinha um violino artesanal muito lindo, eu me encantei com aquilo ali. A regência, né, de corais, tudo eu fui aprendendo com ela. Ô Diego, e quais são os instrumentos que você toca? Essa pergunta muita gente faz. Eu não consigo dizer todos, mas... São poucos que você não sabe, então? Talvez seria... Mas assim, a gaita, violão, tudo. todos eles? Os que eu não conheço, né? Tem alguns Aham. instrumentos que eu não tive acesso ainda. Sim. Por exemplo, uma harpa, né? Eu gostaria de conhecer, eu não tive acesso, queria aprender. Vou te dar um exemplo. Eu peguei uma lap steel, que é uma guitarra daquelas havaianas, deitada, não sei se já visse, ela é tocada com slide, assim. Enfim, vai ser difícil explicar. Sim. Mas as notas dela é toda diferente, a forma de tocar. Mas eu estudei ela ali em torno de meia hora, entende? E até fiz um vídeo no YouTube tocando aquele Olha instrumento. só.
Então, graças a Deus, sim, é um dom que Deus deu, né? E é preciso também muita dedicação e treinamento? Sim, com certeza. É. Qualquer instrumento, mesmo hoje eu toco também, às vezes em casamento, dependendo quando eu tenho agenda. Sim. Eu tenho que ter um preparo, eu tenho que treinar o violino, eu tenho que treinar o saxofone, né? Porque a gente, às vezes quando a gente vive da música, as pessoas talvez pensam que a gente fica tocando violão o dia todo, não Sim. é assim não. Esse tempo é bem precioso, né? Sim. Então a gente dedica, né, por projetos, né? O que eu vou fazer? Então essa semana eu me dedico mais ao teclado, guitarra. Então toda essa família, Marcos, assim, de instrumentos de sopro, de cordas, né? A orquestra, ela é dividida por famílias, né? Os naipes. Olha só. Então funciona assim, você aprende um trompete, mas ele é semelhante ao trombone de pistos, por exemplo. Você aprende um saxofone, você toca o sax soprano, toca o tenor, toca o barítono, e assim por diante. Um instrumento, ele acaba sendo parecido com o outro, certo? E aí você fala, né, essa facilidade que você tem de aprender, mas você também tem a facilidade de ensinar? Esse foi um desafio grande, porque quando eu passei a dar aula de música, foi a primeira vez lá na Igreja Menonitas, em Taió, isso em 2012, em abril. A gente criou lá o projeto Toque Bem, foi onde eu comecei a passar a viver na vida profissional de músico. E eu vou te ser franco, Marcos, eu pedi a Deus para me dar era uma experiência nova e eu precisava da direção de Deus, porque assim, ó, existem muitos métodos, mas um método ele engessa o aluno também. Eu queria algo diferente, algo personalizado. Não que eu não utilize métodos, mas até ali eu vou com um método. Depois tu tem o teu DNA, a tua identidade, a tua voz é só tua, a minha é diferente, entendeu? E na questão da arte, na música acontece a mesma coisa. Eu preciso despertar o dom que está dentro de ti. E isso é personalizado, cada um tem o seu, entende? Só. E deu muito certo que toda a fase inicial que eu ensinei violão, eu desenvolvi através de uma música. Música eu ensino até hoje. Isso aqui é o meu carro-chefe para ensinar a tocar violão. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. É uma música que tem 3 acordes. E para a gente conseguir tocar uma música, precisa aprender pelo menos 3 acordes. Aí depois de aprender aquele ritmo, aquela batida e tal, é um método que eu desenvolvi. É a vontade de cada um. E você consegue tocar umas 10 músicas já em sequência, aprendendo aquela ali. E isso motivava os alunos a continuar. Chegava a próxima aula, já vinha música nova, né? E assim foi indo. E aí você fala, né? Iniciou lá, seguiu, há quantos anos já é professor? Não, eu sou professor mesmo de música. Isso, a partir de 2012. Foram vários projetos daí? Muitos projetos que foram... porque a área da música é muito vasta, né? Muito grande. E eu comecei ali também num projeto lá na Vargem, através da empresa HCR, né? Na época. Com crianças lá também, trabalhando com eles. E depois foi abrindo portas na Igreja Luterana, logo na sequência também, assumindo os corais. Né? Ali foi um desafio bem não era grande. Específico só numa, não. Era mais. Começaram a aparecer outras igrejas e tudo assim numa provisão divina, sabe? Eu entendi assim no meu chamado e vocação que Deus me separou para isso e Ele foi cuidando de tudo, foi abrindo portas, né? E dando capacidade, sabedoria para fazer isso. Eu sempre, Marcos, eu falo isso assim com o coração aberto. Sempre na dependência de Deus. Deus foi dando essa sabedoria que eu precisava, sabe? E muitos alunos? Muitos alunos, Imagina quantos, já são mais de 10 anos? Bem mais, né? Sim, são, agora vivendo da música, vai fazer 13 anos, né? 12 anos. Então, há muitas experiências, todo tipo de aluno, e aí eu fui aprendendo com eles, porque cada um tem a sua forma, o seu jeito. Né? Aqui eu tenho o Diego muito organizado, mandou pra gente até um roteiro aqui muito legal, mas depois nós vamos seguir aqui. Tranquilo. Mas eu queria te perguntar, você é taioense, e a minha pergunta é, porque a gente sabe que muitos acabam deixando Taió, porque, né, aprendem como você, né, começou a conhecer esse mundo da música. Por que Taió?
permanece em Taió? Olha, é uma pergunta bem profunda, né? Mas uma vez eu estava conversando com o maestro Eno, lá de Rio do Sul. Ô Diego, tu já viu que tu não tá lá em Curitiba, eu não tô em São Paulo e nós estamos aqui, né? Sim. Porque Deus escolheu a gente para esse trabalho aqui. Aquilo ali eu refleti muito, sabe? Deus separou a gente para esse trabalho, sabe? Sim. E é claro que se um dia a gente não estiver aqui, Deus providencia outro, com certeza, né? Mas a minha alegria e felicidade em trabalhar aqui na região, os trabalhos sempre prosperam, sempre crescem, sabe? E eu queria até te fazer uma pergunta aí também, para que você possa cantar uma música, depois a gente segue aqui o nosso bate-papo. Muitos sabem tocar, e você, além de tocar, canta também? Isso, também. Na verdade, também desde pequeno, e até falando em cantar, quando eu era pequeno, inclusive, abaixo ali dos 14 anos, né? 10, 12, a gente tem aquele problema da muda vocal, né? Aí vai mudando a voz. Vai mudando a voz, e aí você uma hora é, né, alta, outra é baixa. Então, quando eu tive essa fase, né, antes dos meus 14, eu só cantava hinos, assim, de mulheres, né? Lauriette, Keila Miranda, eu lembro de algumas cantoras, assim, porque eu tinha uma voz bem aguda, assim, bem fininha. Tanto que no coral eu cantava com as mulheres, né? O contralto. Isso eu lembro muito bem. E depois foi passando, daí vem aquela muda vocal, a gente acaba deixando de cantar um pouco e depois retorna ao canto com a voz aí já formada, né? Sim. E hoje eu invisto muito na questão da voz, né, para as pessoas também. Porque tem muitos músicos, professores, que é só mesmo instrumental, né? Sim. Não tem, às vezes, essa facilidade de cantar também. Sim, Aí também é uma questão de dom, de talento. Tem gente que já nasce, né? Sim. Vamos dizer assim, afinado, né? O outro precisa estudar para conseguir cantar afinado. Sim. E vai da percepção de cada um, sabe? Sim. Que bom. Nós vamos ouvir agora, então, uma música com o maestro Diego Peicher, né, aqui no nosso podcast. Vamos lá. Contigo aí, vamos ouvir aí uma música e depois a gente continua aqui. Quero cantar um louvor, então, grande ao Senhor. Eu gosto muito desse louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Queremos o teu nome engrandecer, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, toda glória seja a Deus. Esse é o Diego Peicher.
E com esses anos foi passando, eu falo a questão de equipamentos, foi também modificando bastante, Diego? Ah, os equipamentos com certeza. Até é difícil acompanhar. É difícil ser músico, né? Sim. A questão... Aí é aquela briga com a mulher, às vezes, né? Ou agora compra um teclado ou uma geladeira, né? E assim tem que ir negociando em casa, né? Para fazer investimento em equipamentos. Muda muito, né? A tecnologia, e a gente precisa se atualizar, né? Mas a fórmula é a mesma, só os equipamentos que eles têm essa... A fórmula de ensino, sim. A música é algo universal, né? Uhum. É algo... o mesmo dó, né? Sim, sim. Vai ser aquele dó, cada nota tem sua frequência, e basta aprendê-las em cada instrumento. Né? Sim. Ô Diego, atualmente você exerce atividades musicais em 8 igrejas e uma escola, juntamente com sua esposa, Tamara Peicher? Isso. É isso? Eu gosto de citar muito ela e a importância, porque eu só consigo fazer tudo que eu faço porque eu tenho ela do meu lado, que me incentiva e me ajuda muito. Inclusive a gente tem projetos, né, com crianças e ela me auxilia, né, projeto de musicalização infantil, e eu só faço esses trabalhos com ela junto, né? Uhum. Então ela me ajuda a ensinar as crianças e a gente tem seguido nesse Ministério de Música sempre unidos, da nossa família, né? Eu, a esposa e a filha. Sim. Como é que é essa rotina sua? É todos os dias? Só segunda que é minha folga. Segunda é minha folga e às vezes ainda estamos conversando sobre música, né? Sim. A gente vive e respira música. Mas eu não abro mão daí, né? Uhum. A não ser que tenha que trocar algum dia de ensaio, mas dificilmente. Sim. Senão, toda terça eu estou na comunidade do Salto, na quarta no Pinheiro, quinta ali no centro eu atendo, sexta, às vezes eu estou na Erva, às vezes eu estou em Pouso Redondo, sábado também, de tarde eu tenho os projetos em andamento, né? Sim, até de noite, em várias igrejas. E todo domingo eu tenho 2 cultos, de manhã e à noite, né, com participações, apresentações. E até é curioso, mas é legal falar isso. No dia da Páscoa, teve cultos 6 da manhã, 9 da manhã e às 19 horas. 3 cultos num domingo. E todos você com participa? Participações. Com participação. Coral, orquestra, grupos de louvor, sempre administrando, né? Sim. Os grupos que vão apresentar, no caso. Eu te pergunto, há um reconhecimento por todo esse seu trabalho ao longo de todos esses anos? Olha, para entrar nesse assunto, como é que eu vou dizer? Como eu te disse desde o início, como a gente está para servir, né? O reconhecimento. Eu tenho dificuldade até de falar dos meus trabalhos, na verdade. Sim. Eu fico feliz quando a gente tem apresentações fora e as pessoas publicam, entende? As pessoas testificam de mim. As pessoas testificam do nosso trabalho. Isso eu penso que é mais louvável do que eu ficar dizendo o que eu faço, entendeu? Sim, sim. Então, mas com certeza tem esse reconhecimento, tem das pessoas, né, dos alunos todos. É só ouvir eles, né? Ô Diego, e como você vê o futuro desse seu trabalho? Olha, daí está nas mãos de Deus, mas ele é muito promissor, né? Quer ver, Marcos? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho igrejas hoje esperando pelo meu trabalho, eu não tenho agenda, não tenho horas. Inclusive, quando dá um espaço, né, alguma oportunidade, eu favoreço as igrejas onde eu tenho mais trabalho, né? Hoje, por exemplo, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, onde eu tenho mais atividades, porque ali eu tenho trabalho em toda a paróquia, né? Que envolve as comunidades do interior, além do templo central. E, por exemplo, sempre vai ter projetos novos, né? Eu primeiro consulto eles para ver a possibilidade, se eles precisam de algum horário a mais, para depois poder assumir novos. Então, assim, é um serviço que eu não vejo nem o fim dele, Marcos, porque assim, ó, são muitas modalidades. Cada vez mais. São muitas modalidades que eu trabalho, né? Você trabalhar com coral, com orquestra, grupo de louvor, grupo vocal, grupos, eu tenho lá de cítaras, de flautas, entende? São muitas modalidades. E é para todas as idades? Todas as idades. Isso aí até me perguntam muito, não adianta, né? Depois de uma certa idade, adianta sim, não tem idade para começar. Eu tenho muitos testemunhos assim de pessoas de idade,
Eu tenho também um exemplo, uma coralista que estava passando uma dificuldade, né? Bem desanimada e entrando numa deprê ali, aquela coisa toda, e parou com tudo. Ela quis parar com tudo. Quando ela foi no médico, o médico pediu, mas o que você fazia antes? Ah, eu cantava no coral, fazia isso aqui. Não, então volta pro coral. Entendeu? Isso sempre me chamou a atenção. A música, ela realmente muda a vida da A pessoa. música tem um poder de influência muito grande, tanto pro bem como pro mal, né? Sim. A música tem um poder que ela influencia a nossa mente, né? Com certeza. Por que você diz pro bem e pro mal? Qual a diferença, então, para a gente entender? Olha, tem muita música ruim, né? De letras, né? Eu não vou falar de estilos, Sim. porque eu penso que a música é de Deus. Sim. Vem de Deus. Então, depende da maneira que você vai aplicar ela, né? Se você vai trazer uma mensagem que vai afetar a mente dos nossos jovens, né? Sim. Das crianças, é perigosa e ela afeta. Sim. Ela mexe, porque a criança, hoje, o adolescente, ele se apega a determinado ídolo. E não interessa o que aquele ídolo vai estar cantando, sabe? Sim. Então, os pais, né? A responsabilidade dos pais, cuidar disso também, vigiar o que os filhos, né? Estão Sim. ouvindo. E eu tenho um cuidado muito grande nessa questão e preocupação, sabe? E, ao mesmo tempo, a música te relaxa, tira a tua ansiedade, preenche o teu vazio, fala contigo, né? Ela emociona. A música, o poder da música, se a gente for falar num filme, né? Olha só se num filme não tivesse toda aquela trilha sonora. Eu quero ouvir alguma coisa triste, assim. Como é que eu faço? Entendeu? A música vai trazendo todo aquele... E na igreja também faz a diferença. Com certeza, em preparação a uma palavra, por exemplo, para os corações ouvirem a palavra, né? Toda a parte de louvor, com certeza, quebranta corações, mexe com as pessoas. Eu digo geralmente, assim, no geral, desde crianças até os adultos, quem tem interesse em estar, digamos, procurando, não, eu quero conhecer, eu quero aprender a cantar? Geralmente quem que tem essa iniciativa, assim, a pessoa? Eu atendo todas as faixas etárias, assim, tanto em coral como em orquestra, tem de todas as idades. E é uma coisa curiosa que a gente sempre pensa, é melhor aprender desde cedo, criança e tal. Mas às vezes tem criança que também tem dificuldade, e o adulto ele é mais maduro para entender, entende? Sim. A dinâmica da música. Eu não gosto de usar esse exemplo, de ficar falando isso, só de criança que aprende é melhor. Não, não tem idade. Eu tenho... E geralmente eu falo da criança, a vontade de aprender, ou os pais, não, vá lá que eu quero que você aprenda a cantar? Então, por exemplo, nesse projeto de musicalização infantil, um amiguinho acaba convidando o outro, vamos lá ver, eles acabam gostando e ficando. Sim. Eu tive uma aluna de violão e ela veio com uma amiga. A amiga veio só para ver. E ela gostou tanto, a que veio só para ver, que depois ela deslanchou assim no violão, incrivelmente. Mas ela não foi para pegar aula, ela estava junto com a amiga dela e foi lá junto, entende? Sim. E desenvolveu e toca até hoje. Então são várias experiências e pessoas com mais idade não tem problema nenhum. Sim. Até assim, não sei, claro que talvez você não tenha esse entendimento, mas como que surge aquela vontade da pessoa aprender a cantar? A música, ela causa emoção, Marcos. O que é música? Eu vou te responder sem tu me perguntar agora. Sim. O que é música? É a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Você ouve e ela já fala alguma mensagem, ela está te passando. Sim. Ela vai te passar alegria. Né? Não passa uma alegria? Sim. Passa tristeza, né? Sim. Aquela coisa mais emotiva, né? E olha aqui o poder da música, eu vou te mostrar outra coisa aqui agora. Ela tem uma resolução, ela resolve as coisas na harmonia. Dá uma ouvida nisso aqui, uma sequência. Se eu parar aqui, não tá faltando um final? Não dá uma agonia?
Tá faltando uma resolução. Ufa! Tá entendendo Sim. como ela mexe com a tua Sim. emoção? É bem interessante, né? Resoluções, né? Por exemplo, fechei a música, descansei, relaxei. Agora, não acaba nunca, e daí? Meu Deus, não acaba nunca isso aqui? Olha o poder, né? Sim, Falando sim. em funções harmônicas agora, Sim. né? Mas ela mexe com a nossa alma. E todo esse trabalho, ele acaba contribuindo também, eu falo na igreja, as pessoas aprendem, ajudam, né, na hora de estar lá do culto, isso acaba contribuindo também, todo esse trabalho? Exatamente. E esse é o ponto, assim, para mim é o principal. A maior alegria... Todo mundo participando. Exatamente. Eu seria muito triste e frustrado se eu tivesse uma sala de aula ensinando todo mundo a tocar violão e não ver resultado. Ensinar para o pai e a mãe ver em casa, isso eu não quero, não é o meu propósito. Sim. O meu propósito, através do dom que Deus me deu, é servir, poder contribuir para eles poderem estar contribuindo com as igrejas, né? Sim. Cada qual em sua denominação. Isso para mim não tem preço que pague. Quando eu vejo alguém que aprendeu comigo, né, um violão do zero e está lá fazendo o louvor da igreja. Isso não tem preço que pague. E participando lá, ajudando. Os corais. Imagina, né? para as pessoas, né? Emoção também, né? Com certeza. Imagina, Estar Marcos, lá, né? nos corais, né? Que eu trabalho voz por voz, ali Puxa. soprano, contralto, tenor e baixo. Você fica ensinando voz por voz, né? Com aquela dedicação, aquele carinho, amor que eu tenho, que eu amo isso, Sim. amo demais. E aí depois você vê aquela apresentação, eles cantando, aquele vozeirão. Para mim nada se compara a um coral. Não tem cantor solista no mundo que vai ganhar daquelas, entende? Sim, de todas sim. aquelas vozes. É algo, por que não dizer até angelical, né? Sim. No céu os anjos também louvam, né? Ô Diego, coordenador regional no Alto Vale da Associação de Músicos e Maestros do Estado de Santa Catarina. Isso, sobre a MESC, né? A MESC, ela foi desenvolvida em 2000. Inclusive tá com a camisa aí da Tô com a MESC. camisa. A MESC, ela foi criada em 2016 na ideia de um maestro ajudar o outro. Porque na época era difícil você conseguir arranjos, nem todos escrevem. No meu caso, eu sou arranjador, compositor, eu faço partituras para orquestra, mas nem todos têm essa habilidade. E foi desenvolvido, então, para abençoar. O lema da MESC é isso aí, né? Abençoar para ser abençoado. Sim. Também é serviço, né? A serviço dos maestros. E esse grupo foi aumentando, tem mais de 200 maestros lá nesse grupo, aqui do estado. E aí houve a necessidade de ter coordenadores regionais, né? E eles me elegeram para ser esse coordenador aqui, né? Aqui em Salete, Itaió, Trombudo, Pouso Redondo, Rio Sul, sim. Tuporanga, e eu atendo alguns maestros com partituras, com o que eles precisam, né? Na organização de eventos, então eu faço esse meio de campo, né? Intermediando os eventos musicais deles. Sim. Até você colocou aqui pós-graduado em pedagogia vocal. Ah, sim. Você tem, além dessa formação, outras formações? Isso. Agora que eu estou me especializando mais ainda em voz, me dedicando, né? E justamente também pelo curso que eu desenvolvi da técnica vocal intensiva, é um curso particular meu. Puxa. Eu já estou agora na 3ª turma e tem sido assim um sucesso, sabe? São 6 aulas presenciais, de modo quinzenal, mas ela é bem intensa. Eu passo todos os fundamentos, né, da voz, desde fisiologia para o canto, respiração. Até para o teu trabalho é bom tudo que eu ensino lá. Tem muitos exercícios, muitas técnicas, né? Para o canto, na área do canto ou da fala, né? E tem sido assim um grande sucesso. Então eu estou me aprofundando mais ainda para trazer mais conhecimento. Eu quero ainda criar um volume 2, uma edição 2, sabe? Sim. Mais profunda ainda. Estou me preparando para isso. Diego, sobre esse projeto que você tem com as igrejas, é somente com as igrejas ou você também tem na questão particular, da própria internet também esses cursos? Então, a princípio eu só trabalho com grupos, né, de alunos, eu não tenho horário, né, para atender particular, é muito difícil. Então, e esse projeto que eu desenvolvi particular é o projeto que é um projeto meu, certo? Mas eu desenvolvo ele na igreja também, né, com alunos lá. E a questão de mídias, se eu te contar que eu já tenho todos os equipamentos para
Olha só. Tem tudo, tem câmera, tem tudo que eu preciso lá e eu não tirei esse tempo para investir nessa área, mas tá nos projetos, tá anotadinho. E até porque demanda bastante tempo também, né? O que vai acontecer no futuro, Marcos? Eu acho que está cada vez mais difícil dessa questão presencial. Tá cada vez mais difícil fechar o teu horário com o meu. Puxa. Então eu tenho esse projeto sim, de desenvolver as aulas de modo online também. Sim, mas há uma diferença muito grande do online para o presencial, né? Sem dúvidas, muito grande. Inclusive os alunos mesmo comentam quando eles acabam faltando numa aula que eu reponho em forma de vídeos no grupo do WhatsApp, mas fica muita coisa ainda em aberto, né? Nada se compara ao presencial. Sim. Ô Diego, aqui você tem flauta, é isso? Isso. Isso. Você trouxe aí, então... Flauta doce. Essa aqui é uma flauta contralto, ela é bem maior. Sim. Tá, essa aqui é a flauta soprano. E eu quis trazer porque é interessante mostrar as habilidades do nosso cérebro, né? Como a gente consegue... eu vou tocar os dois instrumentos juntos. Os dois juntos? Os dois juntos. Vamos ver? Mas isso você ensina também ou é só você que faz? Não. Um dia eu estava de bobeira ali, peguei as duas flautas e comecei e vi que dava certo. E aí acabei tocando. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. E as duas são... Por que uma é maior e outra é menor? Isso, essa aqui tem um som mais agudo, mais fininho, né? Uhum. Sim. E essa aqui já é mais grave, né? Ah... Olha só. Certo, então unindo as duas eu fiz a primeira e segunda voz. Só precisa bastante ar, deixa eu me concentrar um pouquinho. Vamos lá, o maestro Diego Peixer com a gente hoje aqui. Faltou um pouquinho de fôlego. Olha só. Interessante, né? E precisa dessa técnica, precisa bastante também. Na verdade eu tenho que pensar em dois instrumentos ao mesmo tempo, cada mão faz uma nota, né? Olha distinto. Só. Mas, na verdade, essa questão, se tu analisar um acordeão também, né? Você precisa ter o lado direito, o lado esquerdo pensando outra coisa, que é muito difícil também. Aqui me chamou a atenção, produção musical. Você também faz? É música mesmo? Produz? Sim. Na verdade... Como é que é essa demanda? Também é bastante grande? Olha, eu até tento evitar um pouco, porque essa dá bastante trabalho. Dá trabalho. Eu até vou te falar das últimas duas que eu fiz. Eu tenho uma do Thiago Maestre, né? Não sei se você conhece. Sim. Ele tem umas experiências muito legais com música também, né? Se um dia ele tiver essa oportunidade de estar aqui. A história dele é muito linda, né? De conversão e trabalhando agora com essas músicas. E um dia ele escreveu uma composição e trouxe para mim. Ó, Diego, te vira, quero gravar essa música. Ele veio com a letra e eu analisei aquela letra e aí vem o papel do compositor. Eu preciso compor aquilo ali, né? Arranjar, fazer os arranjos musicais. E comecei a desenvolver, as ideias vão vindo, vão fluindo. Apresentei para ele, ele gostou demais já. E aí a gente acabou gravando. Então quem quiser acompanhar no YouTube, tem o Salmo 5. Sim. Né? A gente até chamou uma banda de Salmo 5 também, mas é o nome da música, Salmo 5, música muito linda de composição dele. Então eu fiz toda a direção, né, musical do projeto, e quem fez a parte final ali, mixagem, masterização, foi no estúdio ali de Trombudo Central do Fabiano.
E daí passou-se um tempo, Marcos, eu não foco muito nesse tipo de serviço. Sim. Ele dá bastante trabalho. Gravar bateria, baixo, guitarra, teclado. E é tudo separado, depois une tudo, né? Exatamente. Nossa. E é complexo. O né? que como eles falam é por pistas, é isso? É, exatamente. E aí dá bastante trabalho. E um dia eu estava como coordenador da MESC visitando um trabalho ali em Trombudo Central, do encontro de bandas ali que teve, uma noite de louvor. E chegou no final uma cantora, a cantora Hélida. Ela me procurou e perguntou: Diego, tu faz uma produção musical? Faz uma música para mim? Eu disse que não. Eu não queria pegar. Olha o mistério dessa canção. Passou-se um tempo, não sei, um mês, 2. Era perto de meia-noite, assim, eu estava inspirado, comecei a receber uma composição. Sim. Porque eu não sei, Marcos, se tu sabe, mas assim, à noite, calada da noite, meia-noite em diante, aquele silêncio absoluto, até os passarinhos estão dormindo, né? Sim. Não tem cachorro latindo, eu não sei. Se tu me perguntar, eu não sei te responder o motivo, mas aquele silêncio, ele te dá uma inspiração muito grande. E eu recebi uma letra de Deus, assim, comecei a escrever. Eu digo que eu recebi porque foi rápido para compor uma música. E não é rápido, não é normal. Você começa escrevendo, talvez outro dia você termina. Sim. E aquela ali foi recebendo. E já vinha com a melodia na cabeça. Como que eu ia cantar aquilo que eu estava escrevendo. E já gravei no celular ligeirinho para não perder. Tu não pode perder o fio da meada. Já gravei. Só que Deus falou comigo, essa música é para a cantora Hélida. Veio o nome dela na minha cabeça. E eu não estava pensando nela quando eu estava escrevendo. Olha que interessante. Sim. Aí, claro, era tarde da noite. Chegou outro dia, eu mandei para ela o áudio. Ela se encantou com a música. Essa música é minha e tal. E agora ela vai lançar um clipe. Eu acho que agora, no mês que vem, Puxa. já vai estar fazendo o lançamento desse clipe. Um trabalho magnífico, Marcos. Se um dia também ela tiver a oportunidade de falar sobre essa produção dela. Ficou muito linda a música. Tá pronta já. E isso foi você que produziu. Exatamente. Tem uma terceirização ali em violinos, né? Sim. Tem violinista de orquestra sinfônica lá de São Paulo. E acaba existindo uma parceria e tal. Tem parcerias, né? Exatamente. Uhum. Backing vocal lá de Joinville, muito top. Tem o baterista também, e etc. Né? Vários que ajudam, mas a direção geral acaba sendo minha. E porque esse mercado ele cresceu muito nos últimos anos também, né? Sim. E está crescendo ainda, né? Sim. Na verdade, o que mudou, né, de antigamente é que os CDs tinham 10 faixas, 12 faixas, 13 faixas. Sim. Hoje, então, a gente não tem o CD, mas grava single, né? Uhum. Single é uma música, ou um EP, que é um compilado ali de 2, 3 músicas. Uhum. Nesse caso, eu fiz, então, 2 singles, um para o Thiago e outro para ela. Sim. Olha só. Assim que tiverem... A Salmo 5 já está pronta, até é legal se você puder divulgar na sua rádio. É uma música muito linda. E a outra, assim que estiver pronta, também vou... Manda pra gente aqui. Mandar. Ô Diego, antes da gente finalizar, eu teria ainda mais uma pergunta para ti, mas eu gostaria que você cantasse mais uma música, então antes da gente deixar aqui também espaço para sua mensagem final para todos que estão nos acompanhando. Tá bom. Vamos lá? Eu queria cantar uma canção que fala que Deus é um Deus de promessa, um Deus de aliança, e Ele cumpre o que promete. Às vezes você não sabe, tem dúvida da sua vocação, do seu chamado, mas aconteceu na minha vida e pode acontecer na sua. Deus, Ele desperta o dom que há na gente. E quando Ele não faz isso diretamente, Ele usa pessoas para falar com a gente, para mostrar para a gente a importância e o valor, a vocação, o dom que a pessoa tem. Eu quero cantar sobre esse Deus de promessas que Ele cumpre. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus
ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, não estás longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aí o maestro Diego Peixe. E aí a gente falava aqui do seu trabalho. Para cantora, o nome que você falou, ele mencionou agora. Elida Brunner? Sim. E você? Já tem uma música sua, não? Então, eu trabalho para todo mundo e não faço as coisas para mim. Mas a minha alegria... Eu tenho alguns vídeos que eu faço, às vezes, instrumental, publico alguma coisa, mas muito raro, assim. Eu divulgo muito o trabalho dos outros, faço, né, trabalho em favor dos outros e acabo... Você comentando, eu vou ter que perguntar isso pro Diego. Ô, Diego, aí você fala, né, todo esse trabalho, mas há também, dificuldades no dia a dia desse seu trabalho? Olha, a música, como é uma arte, também depende muito de inspiração, né? Não é todo dia que a gente está bem, né? Não é todo dia também que está com aquela inspiração e tudo mais. Mas eu queria falar sobre dom e talento, para poder responder essa pergunta. Sim. O dom, falando pela experiência, né, é algo natural. Quando você vê já alguém cantando afinado, é um dom, né? Uhum. Mas alguém que precisou estudar, é um talento, então, que essa pessoa adquiriu, de cantar bem. E eu também gosto de dar um outro exemplo, que eu fiz curso de desenho com a professora Sandra Nazário, acho que quase 2 anos, eu não lembro. E eu desenhava aqueles rostos, né, muito realistas, ele parece que saía do papel, assim, mas com muito esforço, Marcos, com muito estudo, muito treino, ela me ensinou muito. Sim. E eu conheci um amigo meu, que ele desenhava aquilo que eu desenhei com todo aquele esforço naturalmente, sem nunca ter feito o curso. Entende a diferença? O que é um dom, o que é um talento? Então, nessa questão é muito interessante, porque daí quando você vive a música, quando está no sangue, as coisas fluem naturalmente.
para mim não é um peso te ensinar. Você toca algum instrumento? Não? Não. Mas é porque ainda não fez aula comigo, então, né? Olha só. A questão é essa, Marcos, como flui. Sim. Tem muito conteúdo aqui dentro de mim, entendeu? Que eu posso estar lecionando. Gente, eu posso te dar aula agora, se você quiser, de teclado, entende? Então, o que eu vou te dizer? É tudo feito com muita alegria, né? É uma arte maravilhosa. Todos têm suas lutas, né? Diárias, e é assim que a gente vive, né? Sim. Financeiramente, é viável hoje ser músico? Então, para dizer para um músico profissional, eu conheço alguns que têm o desejo, mas eles acabam desistindo. Eu incentivo. Eu incentivo. Se a pessoa vê... Mas hoje, para você viver da música, é importante que seja multi-instrumentista. Você não vai conseguir viver só tocando teclado. Sim. Você não vai conseguir viver só tocando violão. Importante você falar até para quem está nos acompanhando. Exatamente. Vai precisar ser um multi-instrumentista. Já vai... E a faculdade também não vai te ensinar. Tem mais isso. Ela vai te dar um início, mas é a experiência. Que legal. Eu quero aqui agradecer a participação do maestro Diego Peixe com a gente e deixar aqui o espaço para a sua mensagem final. Então, eu gostaria de dizer para você que tem esse sonho, né, essa vocação, falando nesse sentido, né, de chamado, tem muitas pessoas, especialmente adolescentes, né, estão saindo da escola e ainda não sabem o que querem fazer. Primeira coisa que eu peço para cada pessoa analisar é a sua vocação, o seu dom. Todos têm algum dom. Talvez você ainda não descobriu o seu, mas você deve ter um dom. O Marcos, por exemplo, com essa voz, por que ele faria outro trabalho? Por que ele seria um pintor? Por que ele seria um advogado com esse vozeirão que ele tem? Não é verdade? Sim. Olha o dom que tu tens, natural, Sim. que até conversando tu já tem esse vozeirão. Para eu tentar chegar parecido, eu preciso articular muito a minha voz, fazer uma impostação vocal. E aí, entendeu? Com muito sacrifício. Sim. Aí é outro exemplo. Aí eu vou ter o talento por estudar para tentar fazer a voz parecida com a dele, mas ele tem um dom natural, sem esforço nenhum. Então todos nós temos algum dom, mas temos que descobrir, porque daí você vai ser feliz. Sim. Aí vai gerar felicidade no teu trabalho, no teu serviço. Sim. E esquece esse negócio de ficar pensando em dinheiro, não é assim que a vida funciona, não. Eu quero muito ser tal coisa porque ganha muito. Tem que descobrir onde é que está essa felicidade. Sim. Às vezes você vai ganhar muito dinheiro e não vai ser feliz. Puxa, que legal. Palavras importantes essa, Diego. Diego, um abraço e fica aqui sempre o espaço aberto, né? Importante, não é? Primeira e última vez, e desejo sempre muito sucesso para você. Parabéns aí pelo trabalho. Amém, obrigado, e toda glória seja a Deus, e estou aí disposto a servir as pessoas. Obrigado. Com a gente aqui no nosso podcast de hoje, o maestro Diego Peixe. A gente vai deixar aqui a relação que ele mandou para a gente aqui, porque é extensa aqui. Não, nem precisa, Marcos. Não, acho que é importante. Eu fiz porque talvez você pudesse perguntar, Sim. Mas eu acho que também não faço questão, não tem problema. Não, mas é Fica legal. a seu critério se você quer falar. Sim, não, é importante a gente aqui, destaque, depois a gente vai deixar aqui também o contato, se alguém tem alguma dúvida, né? Sim. Queiram falar diretamente aí com o Diego. E a gente agradece você que acompanhou mais um podcast. Na técnica, o Muriel Canaã.